preço do Bitcoin atingiu agora, no último mês de maio, o maior fechamento mensal da história. Isso foi o que veio aí depois de uma alta expressiva desde abril, e por mais que tenha tido aquela queda ali entre março e o início de abril, o preço do Bitcoin acabou recuperando e atingindo novas máximas históricas. E esse é o contexto atual que nós temos no Bitcoin e que esteve trazendo aí tantas questões sobre a solidez desse movimento e principalmente quem é que esteve movimentando, quem é que esteve derivando aí, incentivando, impulsionando essa ação de preços aqui no Bitcoin. Quem é que jogou o preço para a máxima histórica? E é justamente por isso, para responder essa questão, que hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre dados institucionais, dados aqui relativos aos grandes participantes da rede do Bitcoin, porque, aqui já vai um spoiler, eles estiveram ativamente aqui negociando Bitcoin, tanto na parte das empresas, quanto na parte dos ETFs e nos fundos institucionais também. E é justamente por isso que hoje eu tenho um convidado aqui bastante interessante. Vai ser até um vídeo um pouco diferente daquele que eu costumo fazer aqui no canal, nas segundas-feiras, porque a gente tem um convidado bastante importante para explicar esse tipo de dado, porque é alguém que está diretamente trabalhando com esse tipo de fluxo institucional, que está trabalhando com esses fundos ETFs, que é o Teodoro Fleury, lá da QR Asset. Vou chamar ele aqui e a gente vai já receber o nosso convidado. Fala, Theo, tudo bem? Fala, Cauê, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer estar participando aqui com vocês nas suas análises, que são muito boas. É isso, seja bem-vindo aqui ao canal do Block Trends. Inclusive, o Theo também já esteve lá no Block Trends App, lá junto dos nossos assinantes do Block Trends Pro. Inclusive, se você não sabe o que é o Block Trends Pro, já digo que nós trazemos inúmeras pessoas, inúmeras personalidades aí do mercado cripto brasileiro de alta relevância para falar com os nossos assinantes. Se você quiser conhecer um pouco mais, até mesmo dos dados que nós vamos trazer aqui, todos esses dados foram enviados primeiro lá para os assinantes do Block Trends Pro e eu vou deixar aqui na descrição também. E eu trouxe o Theo justamente porque ele é lá da QR Asset, é uma empresa que possui ETFs na Bolsa Brasileira e boa parte do que a gente vai falar aqui está diretamente ligado a isso. Mas vamos lá para os dados. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Block Trends e deixa o seu like para eu saber se você gosta desse tipo de formato, porque aí eu trago outros grandes nomes aqui da nossa indústria para também discutir esses dados aqui que são extremamente relevantes. O primeiro ponto que eu queria tocar é justamente sobre essa demanda do varejo, porque recentemente nós temos visto o preço do Bitcoin fazer uma recuperação bastante significativa ali após aquele período conturbado que foi derivado de uma série de incertezas econômicas, talvez um pouco guiado ali pela política comercial do Trump, mas uma série de outras coisas também que fizeram com que o mercado acabasse corrigindo entre fevereiro e março, mas nós conseguimos recuperar, só que essa recuperação ela foi diferente, não é? Diferentemente do que nós tivemos lá no final do ano passado, lá em novembro, essa recuperação ela não veio com uma participação muito grande do varejo. Então, se vocês podem ver aqui que na primeira parte do gráfico, nós temos aqui a demanda on-chain do varejo, ou seja, eu estou mostrando para vocês o volume de transferências até 10 mil dólares. Podemos argumentar aqui que acima de 10 mil dólares ainda tem varejo que negocie, mas é um bom threshold ali, é uma boa divisão para a gente enxergar as movimentações de pequenos investidores. Entre novembro e dezembro, nós tivemos um grande fluxo de atividade do varejo e o preço atingiu novas máximas históricas. Agora, o preço também atingiu máximas históricas, mas não teve essa participação do varejo. E isso daqui acaba trazendo uma grande questão. Bom, se o varejo não participou dessa alta, ou pelo menos não incentivou essa alta, não pressionou a compra para essa alta existir, quem é que fez isso, né? E aqui é onde entra a questão dos ETFs. É um outro ponto que eu queria saber também da opinião do Theo, porque os ETFs aqui nesse gráfico da Falcon X, eles mostram que o volume de ETFs, ele começou a ter uma participação muito maior no volume total spot do mercado do Bitcoin. Então, antes era bem menor, hoje já começou, vocês podem ver aqui no canto do gráfico, já começou a ficar muito mais relevante. Então, isso é algo que se mostra também no mercado brasileiro, nos ETFs brasileiros, você que tem acompanhado mais esse fluxo de ETFs, nós temos maior participação desses ETFs ao redor do planeta e acabam englobando boa parte do volume total do Bitcoin? Cauê, com certeza. Eu acho que assim no Brasil esse movimento, quando você compara com os Estados Unidos, esse movimento ainda é tímido. A base de acionistas, né, de cotistas dos ETF de cripto ainda é muito de pessoa física. Eu acho que nos Estados Unidos já é mais diversificado, mas você começa a ver alguns fundos locais aqui se interessando pelo ativo, querendo, perguntando como é que faz para investir. Mal ou bem,
até para quem não é um cara direcional, que quer, enfim, apostar na tese de escassez, né, do Bitcoin, que é uma coisa que a gente defende aqui. Os ETFs de cripto aqui no Brasil, eles nem sempre são bem precificados, então eles apresentam algumas oportunidades de arbitragem ali. Então, você, num cenário que para o mercado local aqui, os hedge funds brasileiros estão suando aí para chegar perto, não vou nem dizer que estão batendo, né? Estão suando para chegar perto do CDI. Você tem um instrumento que oferece uma arbitragem ali com uma rentabilidade boa, às vezes o cara começa a se inteirar, a querer entender melhor o Bitcoin e o mercado cripto para poder aproveitar essa arbitragem. Então, certamente é uma tendência que a gente vê, não necessariamente só de investidor institucional, mas o mercado está, principalmente nos Estados Unidos, esse gráfico aí é nítido, né? Ele está se ETFizando, digamos assim. E naquele gráfico anterior, você vê o varejo ainda está meio. Não disparou, digamos assim. Exatamente, ele teve relativamente lateralizado aqui, desde março, ele teve umas semanas que crescia, depois recuava, depois crescia de novo, depois recuava, totalmente diferente do que nós tivemos depois ali de novembro, mais ou menos, que é quando teve as eleições lá nos Estados Unidos, né, e aquilo ali realmente trouxe um sentimento ali, pô, o Trump vai entrar muita mudança regulatória, não é? Então acho que isso acabou ajudando para o sentimento mais do varejo. Sim, e a gente fica muito de olho aqui no Bitcoin, mas assim, a gente tem que pensar o seguinte, muito das pessoas no varejo, on-chain aí estão puxando esse volume, tem muita gente que não se expõe só a Bitcoin, né? Se expõe a outras coisas também. E em janeiro, ali, entre janeiro e março, que a gente teve janeiro e abril, bota aí, que teve uma queda, um drawdown importante do Bitcoin, cara, as altcoins foram massacradas, assim. O Bitcoin chegou a estar caindo no pior momento, acho que 25% ou 30% no ano, e tinha altcoin caindo 70%. E não é altcoin super small cap, não, altcoins assim, relevantes, caindo, sei lá, 70% das máximas, né, do high. Então, esse pessoal está machucado, né? Então, o volume do varejo, às vezes, não volta porque esse pessoal está machucado e só o Bitcoin voltou para o high, né? Esse ponto que você citou é perfeito, porque ele tem uma total ligação aqui com esse outro gráfico que eu queria trazer, que é justamente das reservas de baleias, né? Porque você comentou algo que foi muito preciso. Boa parte do mercado do varejo estava muito posicionado em altcoins e esse drawdown fez com que boa parte desse pessoal se afastasse do mercado, o que acontece normalmente em todos os drawdowns que a gente tem. 2024 também a gente passou meses em queda e também foi algo similar. Mas diferentemente do que nós temos hoje... O cara vira maximalista pela perda que ele tem com as outras, né? Exatamente, e não só o pequeno investidor, parece que o grande investidor, ou seja, quem tem muito capital, quem tem muito Bitcoin, também está tendo essa perspectiva, né? Você nota aqui que durante esse drawdown, durante essa queda de fevereiro e março, as reservas de baleias, ou seja, aquelas carteiras com mais de 1.000 Bitcoins que possuem grande volume de capital, elas estiveram acumulando durante toda a queda, né? Você vê que o preço cai durante esse período aqui de fevereiro, março e abril, enquanto as reservas continuaram subindo e continuam subindo até agora. Então, geralmente, nós nem sempre nós temos essa dinâmica similar, ou seja, preço subindo e reservas de baleia subindo, mas nessa alta atual, elas estiveram subindo também. Você acha que em 2025 nós entramos num cenário mais institucionalizado do que já estava em 2024? Cara, com certeza, até porque isso aí, essa combinação de slides aí, de gráficos que você mostrou, é exatamente o comportamento. Quando você compara isso com o mercado tradicional, é o comportamento do mercado tradicional, né? O investidor institucional ele vai mais no contracíclico, né? O Bitcoin está caindo, tudo bem, está ficando mais barato, então está melhor para comprar. Aí ele começa a acumular mais. Você vê que aqui perto das mínimas, a acumulação, a reserva das baleias aqui dá um salto e continua subindo conforme o mercado vai subindo. O varejo não, o varejo talvez precise o Bitcoin romper o high e bater 120 mil para o volume no varejo começar a voltar a se destacar. Então, assim, é um sintoma de que o mercado de Bitcoin está se institucionalizando mesmo, que ele está começando a mostrar características que são bem comuns, né, ao mercado tradicional. Voltando aqui na questão dos ETFs, porque esse é um ponto que costuma ter muita... Até eu mesmo também tenho muita dúvida, eu não sei se você tem esse dado preciso, mas talvez no cenário brasileiro tenha uma precisão maior nos dados, mas quanto desse volume hoje dos ETFs é de institucionais e quanto que é do varejo? Porque às vezes a gente precisa relacionar um pouco, né? Às vezes o volume está muito alto lá nos ETFs, a participação de volume está muito alto, mas a maior parte é do varejo, ou talvez o oposto, a maior parte
dos institucionais, de grandes participantes, ou de fundos, etc. Você tem esse dado, tem uma ideia mais ou menos de quanto é que Cara, seria? para o mercado, para o mercado brasileiro, a gente tem esse dado porque como a gente como a gente tem ETFs listados, né, a Bolsa B3 aqui no Brasil, ela manda relatórios customizados, né, para quem é emissor de ETF. Então a gente recebe da Bolsa todo mês uns relatórios mais personalizados, digamos assim. Então a gente vê, por exemplo, os nossos ETFs, o estoque, né, o AUM, ele é 85% varejo, mas o volume diário de negociação é 50%, 60% institucional, porque são os market makers, são os caras que ficam arbitrando. Eles que fazem a roda girar ali no dia a dia. Então, assim, quem segura as cotas, né, quem compra para investir e segurar, aqui no Brasil ainda é o varejo. Mas o volume diário, existe uma dominância já de players institucionais. E aí, o Cauê, não querendo complicar muito, mas só para entender, assim, como é que o ETF cresce de volume, né? O ETF cresce de volume conforme o preço no mercado secundário, né? O preço na bolsa vai se deslocando do NAV ali, né? Do valor justo dos bitcoins que o fundo tem em carteira. Se aquilo começa a descolar, o arbitrador, o market maker, vem, ele investe na cota patrimonial, digamos assim, que a gente chama, e vende no mercado secundário, querendo aproveitar essa discrepância. Se nos Estados Unidos você está com uma captação positiva, e eu estou olhando aqui alguns dados da Bloomberg, na última semana, só no ETF da BlackRock entrou 585 milhões de dólares, quase 6 bi só em maio, né? Se está entrando esse volume, é porque o preço, lá os spreads são bem menores, né? É porque está tendo algum prêmio. Se está tendo algum prêmio, é porque no mercado listado está tendo uma pressão compradora. Aí, cara, assim a gente está meio distante do mercado americano. Para saber se essa pressão compradora é institucional ou é varejo ou um somatório dos dois, a gente tem que procurar dados mais rebuscados ou falar com pessoas que estão ativamente naquele mercado. O que faz o volume do ETF crescer, no final das contas, é essa discrepância. Essa discrepância acontece porque você está tendo um fluxo muito grande no ativo, né? No último dado da River que eles publicaram agora nós também já estamos entrando em junho, então esse dado já começou a ficar irrelevante, mas até dezembro de 2024, o dado da River mostrava mais de 54% a 55% de atividade do institucional nos ETFs lá dos Estados Unidos. Eles fizeram uma listagem lá com fundos, investment advisors, hedge funds, etc. E a maioria era do institucional. Provável isso já Mas tenha mudado. se o volume, se for em volume, está parecido com o que a gente tem aqui. Eu acho que era em volume, sim. Acho que era em volume, sim. Provavelmente porque eles também aproveitam esse trade de arbitragem para fazer Sim. essa negociação, né? E inclusive, isso era um dado, até né, pegando essa parte que você comentou aí dos ETFs no Brasil, né? A gente tem QBTC11, a gente tem vários ETFs aí da QR à disposição no mercado brasileiro. E uma tendência que eu tenho visto lá no mercado americano e que provavelmente isso também se traduz em partes para o mercado brasileiro, é que essa tendência não só se iniciou em 2024, mas ela está se intensificando em 2025, né? E você pode ver aqui a diferença do dado de 2024, do final de 2024 para o início de 2025 agora, nos investment advisors, né, que seriam ali os assessores de investimento, eles estão passando a alocar ainda mais nesse ano, ainda mais em 2025, nos ETFs lá de Bitcoin. Você acha que isso também é uma tendência que está no Brasil? Assim, a gente tem mais assessores, mais pessoas compreendendo no lado institucional, porque, querendo ou não, esses assessores ele também abrem uma porta para o investidor comum conhecer o Bitcoin, não é, de uma forma mais regulada, conhecer o Bitcoin, se expor em Bitcoin, e muitas vezes a pessoa só por si só ela não toma essa decisão, não faz essa alocação, mas às vezes com um assessor ali do lado dela, ela já consegue ter essa exposição. Você acha que isso é algo que a gente vê também no mercado brasileiro, com mais assessores de investimento falando sobre Bitcoin, algo assim? A gente vê que no Brasil acho que ainda é bastante devagar, assim, e é por isso que programas, por exemplo, como o CCA são super importantes, porque o que eu vejo aqui no Brasil, né, depois de muito tempo falando com assessores, né, o assessor, na média, tirando uma ou outra exceção, o cara ainda tem medo de puxar o assunto
Bitcoin ou puxar o assunto cripto, né? Ele geralmente ele não toca no assunto. Ele fala sobre o assunto se ele é provocado pelo cliente. Se ele não é provocado pelo cliente, ele também não toca no assunto. E às vezes isso acontece por pura insegurança, por não conhecer direito o mercado, por achar que talvez o cliente vá conhecer mais do que ele. Então, assim, nesse sentido, iniciativas como o CCA, cara, são excelentes até para tirar esse medo do assessor e o cara poder ter uma segurança aqui em relação ao que ele está falando, né? E só para finalizar, assim, nos Estados Unidos, já era esperado que esse número aqui de Investment Advisor fosse maior em 2025, porque o mercado americano tem uma particularidade. Os Investment Advisors, principalmente aqueles mais focados em clientes mais sofisticados, ultra high net worth, que a gente chama, né? High, ultra high, enfim, é um jargão aí do mercado de investimento de grandes fortunas. O Investment Advisor nos Estados Unidos ele só pode mostrar um produto novo, uma classe de ativo nova para o cliente depois que ele já tem 6 meses. Então, assim, você vê que os hedge funds entraram logo de cara, né? Você vê que o volume de 24 foi até maior, né? A alocação de 24 foi até maior do que 25. Então, o hedge fund já entrou de cara. O investment advisor ele tem que esperar 6 meses para poder começar a oferecer aquele produto para o cliente. Então, assim, eles começaram 6 meses depois. Então, essa diferença aí lá nos Estados Unidos, no final do ano, é capaz de estar ainda maior. Com certeza. Inclusive, pessoal, para quem não sabe do que o Theo está comentando aqui sobre o CCA, nós temos uma certificação de especialista em criptoativos e é uma das certificações que está abrindo muitas portas para as pessoas entrarem no mercado, né? E principalmente porque nós abrimos agora para o público em geral. No ano passado ela só estava disponível para assessores de investimento no Brasil, agora ela está aberta também para o público em geral. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o CCA, aqui na descrição tem mais informações e você vai poder ver toda a grade curricular, tudo aquilo que está no curso relacionado também e na aplicação da prova, tá? O último dado que eu tinha para trazer aqui para a gente discutir indo para o final é trazendo um pouco mais do lado corporativo. Nós falamos aqui sobre o varejo, falamos aqui sobre os fundos, sobre os investment advisors, mas faltou ainda uma pecinha desse tabuleiro de xadrez, pode-se assim dizer, não é? Que é a adoção corporativa. Lá em 2023, nós tivemos a aprovação das novas regras de contabilidade, né? E quando foi agora no final de 2024, que seria o início do ano fiscal lá nos Estados Unidos, e propriamente agora em 2025 se estendendo, nós tivemos aí uma entrada corporativa muito grande, né? Muitas empresas alocando em Bitcoin, justamente porque algumas regras de contabilidade, nós já chegamos a explicar isso daqui, tanto lá no Blocktrends Pro, lá quando ela foi aprovada, então já faz mais de um ano que a gente previa essa entrada corporativa no Bitcoin, com mais Bitcoin Treasury Companies, né, que é como a gente costuma chamar, essas empresas que adotam Bitcoin como estratégia de tesouraria, e hoje nós estamos vendo esse crescimento em 2025, né, que já era muito grande em 2024, mas que aumentou ainda mais em 2025. Esses players, né, essas empresas, eu acho que compõem ali a última parte que faltava desse puzzle, que é esse interesse desses participantes de acumular Bitcoin, colocar no seu balanço e aí se exporem como a Strategy, Metaplanet, Chainless Scientific, e agora recentemente no Brasil nós também tivemos a Melius, né? Você acha que, Theo, essa tendência de adoção corporativa já chegou num nível de maturidade, ou será que a gente só está arranhando a superfície ainda nisso? Cara, assim, muito provável, acreditando como eu acredito no Bitcoin, eu acho que a gente está só no início, né? Eu até lembro que, assim, quando a gente participava de evento, de entrevista, alguma coisa assim, no final de 2023, e 2023 já foi um ano bom para o Bitcoin subiu bem no ano de 2023 ali, as pessoas perguntavam, pô, como é que você acha para 24, 25, não sei o quê, e a gente elencava, né, essa questão da mudança na regra contábil aí como um fator que poderia gerar demanda, né, para o Bitcoin. Realmente eu fiquei surpreso como isso andou rápido, né? Você vê aqui, cara, a diferença no histograma aqui de 23 para 24 é quase mais do que o dobro, né? É mais do que o dobro, né? Ou é o dobro, sei lá. Tudo bem que muito disso é o Michael Saylor comprando para caramba, mas assim, é impressionante como essa tendência pegou, e principalmente para as empresas listadas nos Estados Unidos, né? Que eu acho que essa mudança foi só no US GAAP. Isso mudou muito o jogo, e o preço do Bitcoin continuou subindo, atraindo mais interesse. Então, assim, eu acho que é uma estratégia que vem para ficar. Eu acho que mais tipos de investidores diferentes, como as tesourarias de companhias abertas, estão começando a olhar o Bitcoin como um ativo de reserva, né, para você, enfim, manter seu caixa. O cara, quando vai
sei lá, uma empresa que está nos Estados Unidos e exporta muito para a Europa ou para a China, quando ela tem um caixa para guardar, ela sempre procura, não, mas eu tenho muito da minha receita atrelada, sei lá, ao euro ou à moeda chinesa. O cara tenta guardar as reservas dele em moedas que, enfim, ele tenta fazer uma composição ali que seja em linha com o que é a receita dele, né? Ano a ano. E o Bitcoin está entrando nessa conta aí, né? Até com uma certa vantagem, digamos assim, porque ele tem características que a gente sempre fala aqui, né? Você é um grande defensor aí do Bitcoin versus moedas fiduciárias e ele entra com uma vantagem grande. E eu acho que hoje em dia, cara, eles estão sendo talvez um dos grandes sustentadores aí dessa tendência recente do Bitcoin, porque ao contrário dos ETFs, a gente sempre fala assim, a gente cita o Bitcoin como sendo muito escasso, porque, só vai ter 21 milhões de moedas, né? E já tem mais de 19 milhões, então a gente tem menos de 10% aí para minerar, né? Para entrar em circulação. Desses 19 milhões que já estão em circulação, a gente tem aquela estimativa de Bitcoins que estão perdidos, né? Então você tem lá as estimativas variam, sei lá, entre 3 e 4 milhões de moedas que estão sumidas aí na rede, então essa escassez ainda aumenta mais. E você tem uma galera que compra pra caramba para deixar guardado e não vai botar de volta em circulação. E muita gente bota os ETFs na conta, mas eu acho que esse tipo de player que vai entesourar, né? E não vai tirar para vender, são essas companhias. A não ser que elas sofram algum tipo de ataque especulativo e o Bitcoin chegue num preço em que a solvência da empresa force ela a vender o Bitcoin, né? O que eu acho pouco provável. E Mas mesmo os assim teria que ETF, ser um risco muito sistêmico, né? Porque teria que atingir todas as empresas de uma vez só. sim, E você tem um fluxo quase que passivo, né? Eu comecei a falar, inclusive, pro pessoal do Blocktrends Pro, justamente que essas empresas começaram a trazer uma pressão compradora passiva, porque, querendo ou não, eles estão fluindo fluxo de caixa, uma parte delas, né? Algumas são dívida, mas outra parte é fluindo fluxo de caixa para o Bitcoin. Isso acaba fazendo com que quanto mais eles vendam, mais eles vão gerando caixa, mais eles vão trazendo esse capital para dentro do Bitcoin, mais vai gerando essa pressão compradora, né? Então, fica meio que uma compra passiva constante ali no Bitcoin. Não, eu quis salientar isso aí, porque assim, muita gente bota o ETF nessa categoria também, mas o ETF, por conta desse mecanismo que eu falei do preço versus o NAV dos bitcoins, se tiver negativo, né, se o preço do ETF estiver tradando abaixo, vai ter fluxo de resgate. Então, o ETF vai vender Bitcoin. Tudo bem que a tendência no longo prazo é mais de acumular do que de vender, mas o ETF pode vender. A gente tem momentos aqui no Brasil que atualmente o nosso ETF está em deságio em relação ao NAV, né, dos Bitcoins. Então, é um bom negócio o cara chegar a comprar na B3 e pedir o redemption. Isso pode acontecer nos Estados Unidos, em volumes maiores. Então, assim, o ETF não é que ele vai imobilizar aquilo para sempre. Quem vai botar numa cold storage e nunca vai resgatar são esses caras aí, são Exatamente. as tesourarias. Ainda mais se o cara tiver a cabeça que nem a do Michael Saylor, né? A Exatamente. Metaplanet, ela já dá um roadmap assim, do que vai ser o game plan mais detalhado, né? O Michael Saylor não, ele fala, eu vou comprar e nunca vou vender. E muita gente está seguindo nessa onda do Michael Saylor também, né? De enterramento indefinido. E, Theo, para o cara que quer se expor aqui numa alocação sem ser direta no Bitcoin, via ETFs aí, qual é a opção que ele tem aqui no Brasil hoje? Cara, em ETF na bolsa, ele tem o QBTC11, né? Que foi o nosso primeiro ETF, é o nosso maior ETF, enfim, de longe, que é um ETF 100% Bitcoin. Eu brinco, eu falo que a gente sabia o que estava fazendo lá atrás, há 4 anos atrás, né? Porque você pega o ETF da BlackRock, ele é igualzinho ao nosso. Ele veio 3 anos e meio, 4 anos depois, mas eles escolheram o mesmo custodiante, o mesmo índice para seguir. A única diferença Quem é que sabe realmente eles a pegaram uma BlackRock boa referência aí, né? até tiveram conversas assim, superficiais, mas eles realmente o produto ele é idêntico. Tudo bem que eles captam em um dia o nosso AUM inteiro, né? A gente está falando de outro mercado também, né? Mas Então, é um produto assim que é igualzinho e está disponível aqui no Brasil para qualquer investidor brasileiro. E um produto aqui que a gente está bem animado, que não é ETF, né, mas que é um fundo multimercado, né, que a gente tem aqui, que é um fundo que só investe em Bitcoin, né? Ele varia de exposição, está disponível na maioria das plataformas, um investimento mínimo de R$ 1. E ele é um fundo que, baseado em alguns indicadores on-chain, ou ele vai estar 100% comprado em Bitcoin, ou ele vai estar com uma exposição reduzida Bitcoin mais CDI aqui no Brasil. No nosso backtest, né, pegando dados até 2017,
A gente está confiante que ele tem um potencial de render mais do que o Bitcoin. Ele está já nos últimos 6 meses, né, desde que a gente começou a rodar a estratégia só com Bitcoin, ele está positivo, ele tá um pouco acima do Bitcoin. E aí, para que esse fundo é interessante? Talvez para o cara mais conservador ali, porque o grande mérito desse fundo, na verdade, a grande sacada desses indicadores que a gente pegou, ele te tira dos grandes drawdowns, né, daquelas quedas de volta e meia, enfim. Em tese, é porque o ciclo está mudando, né, mas até um tempo atrás, uma vez a cada 4 anos, né, acontecia, você ter aquelas quedas de 60%, 70%. Nas nossas simulações aqui, não é que o fundo não vai cair, mas no pior cenário, quando o Bitcoin cai 60%, 70%, esse fundo cai 20%, 25%. E aí você está com caixa mais preservado para voltar a comprar uma quantidade maior ali no bear market, né? É isso que faz esse fundo performar melhor do que o Bitcoin no longo prazo. E claro, quando você tem momentos que nem agora, que o CDI está quase 15%, a parte que não está em Bitcoin está rendendo bem também, né? Porque Perfeito. 15% ao ano parece que não, mas é muita coisa, né? No momento a gente está 100% alocado, e esse é um fundo aí que a gente está bem animado, e ele é só Bitcoin, não entra nada na carteira sem ser Bitcoin. Perfeito, os Max vão ficar felizes aí. Theo, muito obrigado, cara. Eu gostaria de agradecer aqui a sua disponibilidade para trazer um pouco dos seus insights aí, da sua visão sobre o mercado nessa nossa análise aqui de segunda-feira. Espero que a gente possa bater esse papo aí novamente em breve para recapitular alguns desses dados e até abordar outras coisas também. Esse conteúdo aqui de segunda é um conteúdo mais rápido, mas a gente vai estar também levando o Theo lá para os nossos assinantes do Block Trends Pro. Então, se você quiser depois ver uma conversa mais aprofundada da gente lá também para os nossos assinantes, conheça aqui o Block Trends Pro que está na descrição e, obviamente, se você está buscando aí se expor, dá uma olhada nos fundos da QR Asset e nos ETFs também, que tem bastante coisa à disposição aí para o investidor brasileiro. Theo, novamente, muito obrigado e fica aqui já a porta aberta para um segundo bate-papo. Cauê, eu que agradeço o convite, foi ótimo, estou à disposição sempre que vocês precisarem, enfim, é sempre um prazer trocar ideia sobre Bitcoin, e para a audiência aí, recomendo o BT Pro, né, inclusive sou assinante, vale a pena. Maravilha. Pessoal, é isso. Muito obrigado para você que esteve nos acompanhando aqui. Não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo para a gente continuar fazendo esse material e se inscreve aqui no canal do Block Trends, porque aí você vai receber todos os nossos vídeos quando a gente publicar. A gente se vê no próximo conteúdo aqui do Block Trends. Tchau.